Abri meu cofre. Tava vazio. As mãos tremeram quando girei a combinação que decorei há 40 anos. Aquele clique suave que sempre me trouxe segurança agora ecoou como um tiro no silêncio da sala. E lá dentro? Nada. Absolutamente nada. A minha nora me soltou com aquela voz doce que já não me enganava mais. A gente doou tudo. Você já é muito velha para essas coisas. E eu, sem perder o sangue frio, olhei bem nos olhos dela e respondi: tá certo, já não preciso mais. Mas você vai precisar de um advogado. O susto no olhar dela não teve preço. Mas deixa eu te contar desde o começo. Porque essa história precisa ser contada direito. Se você já passou pela dor de perder alguém e se sentiu pequeno diante de gente aproveitadora, fica comigo até o final. Garanto que vai valer a pena. Meu nome é Clarice, tenho 68 anos e até 6 meses atrás eu tinha também um marido maravilhoso, Ernesto. 42 anos de casamento. 42 anos de risadas na cozinha, de brigas bobas por causa de futebol, de mãos dadas no sofá assistindo novela. 42 anos que terminaram numa manhã de terça-feira, quando o coração dele simplesmente parou. Sem aviso. Sem tempo para despedida. Sem aquele último "eu te amo", que a gente sempre acha que vai ter tempo de dizer. A casa onde moramos a vida toda, aqui em São Paulo, virou outra coisa depois que ele se foi. Não era mais um lar. Era um museu de memórias. Cada canto guardava um pedaço dele. A poltrona onde ele lia jornal todo domingo, a xícara de café dele que eu não conseguia guardar, o perfume que ainda estava no banheiro e que eu abria só para sentir o cheiro e fingir, por um segundo, que ele ainda estava ali. O silêncio era ensurdecedor. Eu tinha 4 filhos: Laura, Carlos, Patrícia e Roberto, o caçula. Todos adultos, todos com suas vidas. Laura morava em Campinas com o marido e as 2 meninas. Carlos tinha se mudado para o Rio há uns 5 anos por causa do trabalho. Patrícia estava sempre viajando, era gerente de uma empresa multinacional. E Roberto? Roberto sempre foi o mais sensível, o que mais ligava, o que mais visitava. Depois que o pai morreu, ele aparecia quase todo dia. Trazia pão na chora, sentava comigo na cozinha, segurava minha mão quando eu chorava. Não fica sozinha, mãe, ele dizia. A gente tá aqui. Mas a verdade é que eu estava sozinha. Muito sozinha. Os outros vinham aos finais de semana, quando podiam. Ligavam, mandavam mensagem. Mas a solidão da viúva é diferente. É um tipo de vazio que nem filho consegue preencher completamente. Foi uns 3 meses depois do funeral que Roberto apareceu com ela. Mãe, essa é a Valéria. Ela era bonita. Muito bonita. Longos cabelos escuros, um sorriso perfeito, olhos que pareciam sinceros. Devia ter uns 30 e poucos anos, mais ou menos a idade do Roberto. Muito prazer, dona Clarice, ela disse, me abraçando com aquele abraço apertado de quem quer demonstrar afeto. O Roberto fala tanto da senhora. Eu gostei dela. Pelo menos achei que gostei. Ela era atenciosa, educada, perguntava se eu precisava de alguma coisa. E Roberto parecia tão feliz. Conheci ela no trabalho, mãe. Ela é incrível. Nos meses seguintes, Valéria virou presença constante. Vinha com o Roberto, ficava para jantar, ajudava a arrumar a cozinha. Conversava comigo sobre amenidades, me fazia companhia. A senhora não deve ficar sozinha nessa casa enorme, ela dizia. Deve fazer falta ter alguém por perto. Fazia. Claro que fazia. Então, quando Roberto anunciou que iam se casar, eu fiquei feliz por ele. Meu filho mais novo, sempre tão solitário, tinha encontrado alguém. E ela parecia gostar de mim, parecia se importar. O casamento foi pequeno, intimista. Foi o primeiro momento de alegria que senti desde que Ernesto morreu. Ver meu filho sorrindo daquele jeito, foi quase como se o Ernesto estivesse ali, orgulhoso. A sugestão veio uns 2 meses depois do casamento. Dona Clarice, Valéria começou, usando aquele tom suave que eu viria a conhecer tão bem. A senhora já pensou em ter companhia aqui em casa? Não deve ser fácil ficar sozinha nesse casarão todo dia. Eu estava na cozinha fazendo café. Ela tinha chegado mais cedo, sem o Roberto. Ah, eu me viro bem, respondi.
Tenho minhas amigas, meu clube do livro. Mas de noite? Nos finais de semana? Ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro. Eu e o Roberto estávamos pensando, a gente podia se mudar para cá, pelo menos por um tempo, para a senhora não ficar sozinha. Parecia uma boa ideia. A casa era grande demais para mim mesmo. E ter gente por perto, ouvir risadas de novo, ver movimento. Vocês têm certeza? Não vão se incomodar com uma velha por perto? Imagina, dona Clarice, a senhora não é velha. E seria uma alegria cuidar da senhora. Cuidar. A palavra deveria ter me alertado. Mas eu estava tão necessitada de afeto, tão perdida na minha solidão, que não percebi. Eles se mudaram na semana seguinte. No começo foi bom. A casa voltou a ter vida. Roberto ficava feliz. Valéria cozinhava. Fazíamos jantares juntos. Eu me sentia menos sozinha. Mas então as pequenas coisas começaram. Primeiro foram as sugestões sobre decoração. Dona Clarice, essa cortina tá meio antiga, né? A gente podia trocar. Depois sobre minhas roupas. A senhora não acha que esse vestido tá meio datado? Eram coisas pequenas, sempre ditas com um sorriso. E eu pensava, talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja mesmo parada no tempo. Depois vieram as observações sobre minhas amigas. A senhora não acha que a dona Beatriz fala demais? Fica cansada depois que ela sai. Ou, esse clube do livro? Será que vale a pena? A senhora sempre volta tão cansada. E o pior, Roberto concordava com ela. Sempre. A Valéria tá certa, mãe. Você precisa descansar mais. Meus outros filhos perceberam. Laura foi a primeira a falar. Mãe, desde que o Roberto e a Valéria se mudaram para cá, a gente mal te vê mais. Ela disse numa ligação. Tudo bem com a senhora? Tá tudo bem, filha. É só que eles me fazem companhia. Não preciso sair tanto. Mas a senhora gostava de sair. Gostava das suas amigas, dos seus programas. Ah, Laura, eu tô ficando velha mesmo. Não tenho mais pique para essas coisas. Eu ouvi o silêncio dela do outro lado da linha. Um silêncio preocupado. Carlos ligou no dia seguinte. Depois Patrícia. Os três estavam preocupados. Mas eu defendia a Valéria. Defendia o Roberto. Eles estavam me ajudando, não estavam? Estavam me fazendo companhia. Por que meus filhos não conseguiam ver isso? O golpe final veio disfarçado de ajuda. Dona Clarice. Valéria começou numa manhã enquanto tomávamos café. A senhora já pensou em ter ajuda para administrar as finanças? Deve ser um estresse ter que pagar todas essas contas, ir ao banco. Eu tinha administrado as finanças da casa por 40 anos. Mas Ernesto sempre me ajudava, sempre conferia. Sozinha, confesso, eu ficava um pouco perdida. É que eu sempre cuidei dessas coisas, respondi. Eu sei, a senhora é super capaz. Mas que tal eu ajudar? Só para facilitar. Eu posso pagar as contas, organizar os boletos. A senhora só precisa me dar acesso à conta. Roberto entrou na cozinha naquele momento. É uma boa ideia, mãe. A Valéria é ótima com essas coisas. E a senhora fica mais tranquila. Eu hesitei. Algo no fundo de mim gritava, não. Mas eles estavam ali, me olhando com aqueles olhos cheios de preocupação falsa. E eu, tá bom, mas só para ajudar, viu? Claro, dona Clarice, só para ajudar. Nas semanas seguintes, Valéria assumiu tudo. Pagava as contas, ia ao banco, cuidava de toda a papelada. E eu estava livre dessas preocupações. Até o dia em que quis comprar um presente para minha neta Laura, filha da minha filha Laura. Dona Clarice, a senhora tem certeza que precisa gastar tanto assim? Valéria perguntou quando mencionei que queria comprar um tablet para a menina. É o aniversário dela. Eu sempre compro presentes bons para os meus netos. Mas R$ 1.000 num tablet? A senhora não acha exagero? R$ 1.000. Da minha conta. Do meu dinheiro. Valéria, eu tenho condições. Eu sei que tem, dona Clarice, mas a gente precisa economizar. A senhora tem muitas despesas. A casa, os remédios, as contas. Roberto apareceu, como sempre. A Valéria tá certa, mãe. A gente precisa pensar no futuro. Não comprei o tablet. Comprei um presente mais simples, mais barato. E quando dei para minha neta, vi a tentativa dela de esconder a decepção. Vi o olhar da Laura, minha filha, me estudando com preocupação. Naquela noite,
Deitada na minha cama, no meu quarto que agora parecia menor, mais sufocante, eu chorei. Chorei pela primeira vez desde que Valéria tinha chegado. E no fundo, bem no fundo, uma voz começou a sussurrar. Isso não está certo. As semanas se transformaram em meses e eu me sentia cada vez menor dentro da minha própria casa. O clube do livro? Ah, dona Clarice, a senhora não acha que é muito esforço? Fica tão cansada depois. As amigas? A dona Beatriz liga tanto. Não incomoda? Os outros filhos? Eles têm a vida deles, né, dona Clarice? A gente não pode ficar enchendo o saco. E sempre, sempre, Roberto concordando. Meu filho, meu caçula, que antes me defendia de tudo e de todos, agora estava do lado dela. Houve um momento particularmente humilhante. Eu tinha marcado de ir ao salão, fazer o cabelo. Era uma das poucas coisas que ainda me davam prazer. Aquela hora no salão, conversando com a dona Marta, cuidando de mim. Dona Clarice, a senhora tem certeza que precisa ir ao salão essa semana? Foi semana passada. Sim, mas eu gosto de ir. Me faz bem. É que, olha, eu não queria falar, mas a conta tá apertada esse mês. Talvez a senhora pudesse pular uma vez. Roberto estava assistindo TV na sala. Eu me virei para ele, esperando... Esperando o quê? Que ele me defendesse? Que dissesse que eu tinha direito de fazer meu cabelo quando quisesse? Mas ele só deu de ombros. A Valéria tá cuidando das contas, mãe. Se ela tá dizendo que tá apertado, eu não fui ao salão. E quando a dona Marta me ligou preocupada, Dona Clarice, tá tudo bem? A senhora nunca falta. Eu menti dizendo que estava resfriada. Depois daquele dia, eu comecei a me olhar no espelho de outro jeito. Os cabelos desgrenhados, as roupas simples que a Valéria dizia serem mais apropriadas para minha idade, a casa que já não parecia minha, eu tinha me tornado invisível, na minha própria casa, na minha própria vida. E o pior, eu tinha deixado. Eu tinha permitido, por solidão, por medo de ficar sozinha, por acreditar que aquelas pessoas se importavam comigo. Laura tentou falar comigo de novo. E Carlos, e Patrícia. Mas eu sempre os cortava. Vocês não entendem. O Roberto e a Valéria estão me ajudando. Mãe, a gente tá preocupado. A senhora mudou. Não sai mais, não ri mais. Eu tô bem. Vocês é que ficam inventando problemas. E eles pararam de insistir. Porque eu não deixei que eles me ajudassem. Mas o que descobri em seguida, me gelou o sangue e mudou tudo. Foi numa quinta-feira de tarde. Valéria tinha saído. Algo sobre encontrar uma amiga. E Roberto estava no trabalho. Eu estava sozinha na casa, o que raramente acontecia. Resolvi organizar uns papéis velhos no escritório. O escritório tinha sido do Ernesto. E depois que ele morreu, eu mal entrava lá. Doía demais ver aquele espaço vazio dele. Mas naquele dia, algo me puxou para lá. Estava passando pelas prateleiras quando meus olhos caíram no quadro na parede. Era uma pintura simples, uma paisagem que o Ernesto amava. E atrás dela estava o cofre. Não era um cofre grande. Era pequeno, discreto, embutido na parede. Só eu e o Ernesto sabíamos da combinação. Dentro dele estava algo muito precioso, as joias da família. Não eram apenas joias, eram memórias. O colar de pérolas que tinha sido da minha avó. Os brincos de esmeralda que o Ernesto me deu no nosso 20º aniversário de casamento. A pulseira de ouro que tinha pertencido à mãe dele. Relógios antigos, anéis com pedras preciosas. Não era só o valor material, embora fossem peças valiosas. Era o valor sentimental. Era a história da nossa família. Eu não abria aquele cofre há meses. Desde antes do Ernesto morrer, na verdade. As joias ficavam lá, guardadas, esperando o dia em que eu as dividiria entre meus filhos e netos. Naquele dia, por algum motivo que até hoje não sei explicar, senti que precisava vê-las. Talvez fosse nostalgia. Talvez fosse uma forma de me conectar com o Ernesto. Talvez fosse intuição. Girei a combinação. O clique suave ecoou no silêncio do escritório. Abri a porta do cofre e meu coração parou. Vazio. Completamente vazio. As mãos tremeram.
Enfiei a mão lá dentro, como se as joias pudessem estar escondidas, como se meus olhos estivessem me enganando. Mas não havia nada. Nem uma peça, nem um anel. Tudo tinha sumido. Não sei quanto tempo fiquei ali, parada na frente daquele cofre vazio. Podiam ter sido minutos, podia ter sido horas. Minha mente tentava processar, tentava entender. Um assalto? Mas como? Só eu e o Ernesto sabíamos da combinação. E a casa tinha sistema de segurança. Ninguém tinha entrado, a menos que... Ouvi a porta da frente se abrir. Passos na sala. A voz dela. Dona Clarice? A senhora tá aí? Fechei o cofre. Ajeitei o quadro. E desci as escadas com as pernas tremendo. Valéria estava na cozinha, guardando compras. Sorria como sempre sorria. Aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Dona Clarice, comprei aquele biscoito que a senhora gosta. E olha, achei uma promoção de... Onde estão minhas joias? As palavras saíram mais firmes do que eu esperava. Mais firmes do que eu me sentia. Ela parou. Virou-se devagar para mim. E naquele momento, naquele segundo antes dela falar, eu vi. Vi a máscara cair, só por um instante. Vi algo frio, calculista, cruel. Mas então o sorriso voltou. Joias? Que joias, Dona Clarice? As joias do cofre, as joias da família. Onde estão? Ela suspirou. Aquele suspiro de quem está lidando com uma criança teimosa. Ah, Dona Clarice, a gente doou. O mundo parou. Doou? É. A senhora não lembra? A gente conversou sobre isso. A senhora mesmo disse que não precisava mais daquelas coisas velhas, que era melhor fazer uma boa ação, ajudar quem precisa. Eu nunca disse isso. Disse sim, Dona Clarice. A senhora estava tendo um dia difícil, mas disse. E o Roberto concordou. A gente doou tudo para uma instituição de caridade. Mentira. Eu sabia que era mentira. Eu jamais doaria aquelas joias. Jamais. Que instituição? Eu quero o comprovante. Eu quero saber para onde foram minhas coisas. Ela me olhou com aquela expressão condescendente. Aquela expressão que dizia, pobre velha confusa. Dona Clarice, a senhora precisa se acalmar. Essas confusões não fazem bem. A senhora deve ter esquecido da nossa conversa. Acontece, né, na sua idade. Eu não esqueci de nada. Minha voz ecoou pela casa. Eu nunca tinha gritado com ela antes. Nunca tinha gritado com ninguém. Valéria deu um passo para trás, mas o sorriso não saiu do rosto. Tá vendo? A senhora tá muito nervosa. Deve ser a pressão. Vou ligar pro Roberto, ele vai vir conversar com a senhora. Não ligue pro Roberto. Quero saber o que você fez com minhas joias. Ela me olhou. Realmente me olhou. E dessa vez não tinha máscara nenhuma. Você já é muito velha para essas coisas. As palavras caíram como pedras. Frias, cruéis, definitivas. Foi naquele momento que eu entendi. Entendi tudo. A mudança para minha casa, o controle das finanças, o isolamento. Tudo tinha sido planejado. Ela tinha me estudado, identificado minhas fraquezas e me manipulado como se eu fosse uma marionete. E as joias eram só o começo. Mas ela não sabia de uma coisa. Ela não sabia que naquele momento alguma coisa dentro de mim acordou. Algo que tinha ficado adormecido esses meses todos, sufocado pelo luto e pela solidão. Minha força. Olhei bem nos olhos dela. Aqueles olhos que eu tinha achado tão sinceros no começo. E disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Tá certo. Já não preciso mais. Mas você vai precisar de um advogado. Vi o susto no olhar dela. O susto e algo mais? Medo? O que a senhora tá dizendo? Você vai ver. E subi as escadas, deixando ela sozinha na cozinha. Meu coração batia acelerado. Minhas mãos ainda tremiam. Mas pela primeira vez em meses, eu não estava me sentindo pequena, inútil, invisível. Eu estava sentindo raiva e determinação. Naquela noite, Roberto chegou do trabalho e foi direto me procurar. Valéria tinha contado a versão dela, claro. Mãe, a Valéria me disse que a senhora tá chateada por causa das joias. Ele estava na porta do meu quarto. Eu estava sentada na cama, com uma caixa de sapatos no colo. Dentro dela, todos os documentos que eu tinha,
escrituras, extratos bancários antigos, papéis do Ernesto. Chateada? Chateada? Olhei para ele, para o meu filho caçula, para o menino que eu tinha criado. Roberto, ela roubou as joias da família, as joias da sua avó, da sua bisavó. Peças que iam ser suas, das suas irmãs, dos seus sobrinhos. Mãe, ela não roubou, a gente doou, a senhora mesma concordou. Eu não concordei. Eu nunca, nunca concordaria em doar aquelas joias. Ele suspirou. Aquele mesmo suspiro cansado da Valéria. Mãe, eu sei que a senhora está confusa. Sei que tem esquecido algumas coisas ultimamente. Eu não esqueci de nada, Roberto. A Valéria me contou que a senhora anda tendo uns apagões, uns momentos de confusão. É normal na sua idade, mãe. A gente só está tentando ajudar. Apagões? Momentos de confusão? Ela tinha plantado essa ideia na cabeça dele. Tinha construído uma narrativa onde eu era a velha senil que não sabia mais o que fazia. Sai do meu quarto. Mãe, sai do meu quarto. Ele saiu. E eu ouvi eles conversando lá embaixo, as vozes abafadas. Ouvi ela chorando, provavelmente fingindo. Ouvi ele a consolando. Peguei meu celular. Minha irmã, Helena, tinha me ligado mais cedo e eu não tinha atendido. Helena era 5 anos mais nova que eu, tabeliã pública, legalmente experiente. A gente era bem próxima antes da Valéria chegar. Liguei para ela. Clarice, graças a Deus, eu tentei te ligar várias vezes. Helena, preciso da sua ajuda. E contei tudo, tudo. Desde a mudança deles para minha casa até o cofre vazio. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Clarice, isso é sério? Isso é muito sério. A gente precisa agir. Rápido. Eu sei, mas não sei por onde começar. Eu sei. Lembra do Patrício Mendes? O advogado, amigo do Ernesto? Patrício. Claro. O melhor amigo e sócio do Ernesto. Ele tinha vindo no funeral, tinha oferecido ajuda. Mas eu estava tão perdida no luto que mal conversei com ele. Lembro. Liga para ele, amanhã mesmo. E não conta nada pro Roberto nem pra Valéria. Nada. A gente precisa ser estratégica. Essa noite não dormi. Fiquei deitada no escuro, ouvindo os sons da casa. Ouvindo a vida deles acontecendo lá embaixo, risadas, TV ligada, a normalidade deles construída em cima da minha miséria. E pensei no Ernesto. No que ele faria se estivesse aqui. E eu sabia. Sabia exatamente o que ele faria. Ele lutaria, com unhas e dentes, pela família, pela dignidade, pela justiça, e era isso que eu ia fazer. Porque o que ela não sabia, o que ela não podia imaginar, era que eu não era mais a velha confusa que ela pensava que eu era. Eu era Clarice, esposa do Ernesto por 42 anos, mãe de 4 filhos. E ninguém ia roubar minha vida sem pagar o preço. A guerra tinha começado. Mas ela ainda não sabia disso. Na manhã seguinte, esperei Valéria e Roberto saírem para trabalhar. Peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei para o número que Helena tinha me passado. Escritório Mendes e Associados. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Dr. Patrício Mendes. É a Clarice. Clarice Santos, viúva do Ernesto. Houve uma pausa. Um momento, por favor. A espera pareceu eterna. Eu andava pela sala, passando a mão nos móveis, nos objetos que tinham sido meus, do Ernesto, da nossa vida. Tudo parecia diferente agora, contaminado pela presença dela. Clarice? A voz dele era quente, familiar. Eu não tinha percebido o quanto tinha sentido falta das vozes conhecidas até ouvir a dele. Patrício. E então eu desmoronei. Ali, no meio da sala, ao telefone, eu desmoronei. Chorei como não chorava desde o funeral do Ernesto. Chorei pela solidão, pela manipulação, pela sensação de ter sido usada, roubada, traída na minha própria casa. Clarice, o que aconteceu? Me conta. Me conta tudo. E eu contei. Tudo. Desde o começo. Quando terminei, o silêncio dele me assustou. Patrício? Clarice, o que você está descrevendo é abuso financeiro de idosos. É crime grave. Crime. A palavra ecoou na minha cabeça. Claro que era crime. Mas ouvir aquilo dito em voz alta,
por um advogado, por alguém que entendia de lei. Você precisa vir ao meu escritório, hoje, agora se possível. A gente precisa agir rápido, muito rápido. Mas, e se eles descobrirem? Se ela... Clarice, escuta. Você é a vítima aqui. Você tem direitos. E eu vou te ajudar a recuperar esses direitos. Mas preciso que você seja forte. Você consegue ser forte para mim? Forte. Eu tinha sido forte a vida toda. Tinha criado 4 filhos, administrado uma casa, ficado ao lado do Ernesto quando os negócios dele quase faliram nos anos 80. Eu sabia ser forte. Só tinha esquecido disso por um tempo. Consigo. Então pega um táxi e vem. Não conta pra ninguém. Ninguém. Nem pros seus outros filhos ainda. A gente precisa fazer isso direito. 1 hora depois, eu estava no escritório dele. Era num prédio elegante no centro, com aquelas janelas grandes que deixam ver toda a cidade. O escritório do Patrício tinha cheiro de livros e café, como o escritório do Ernesto tinha. Ele se levantou quando me viu. Era um homem alto, de uns 70 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, olhos inteligentes atrás dos óculos. Clarice. Ele me abraçou. Um abraço de amigo, de quem conhecia minha história, minha família, e eu me permiti ficar ali por um momento, me apoiar naquela força. Senta. Vamos conversar com calma. Passamos a manhã toda ali. Ele fez perguntas, muitas perguntas. Anotou tudo. Quando falei das joias, ele pediu descrições detalhadas, valores aproximados, qualquer documentação que eu tivesse. As joias eram avaliadas em quanto? A última avaliação foi há uns 5 anos. Deu quase R$500 mil. Algumas peças eram antiquíssimas, de família. Tem muito mais valor sentimental que financeiro, mas... Ele assobiou baixo. R$500 mil. Clarice, ela cometeu um crime sério. Muito sério. Mas para provar, a gente precisa de evidências. Você tem fotos das joias? Fotos. Claro. O Ernesto tinha feito um seguro anos atrás. E para seguro, precisava de fotos. Tenho todas as fotos. Tá tudo documentado, com as avaliações, os certificados das pedras. Ótimo. Excelente. Isso já é meio caminho andado. Agora me diz, ela assumiu o controle das suas contas? Contei sobre como ela tinha se oferecido para ajudar, como tinha ficado com acesso a tudo. Você tem extratos bancários? Dos últimos meses? Tenho alguns antigos, mas ela recebe tudo agora. Tudo bem. A gente pode solicitar uma segunda via direto no banco. E vamos analisar cada centavo. Se ela está movimentando seu dinheiro de forma irregular, isso também é crime. A conversa durou horas. No final, Patrício se recostou na cadeira e me olhou com uma seriedade que me assustou. Clarice, o que eu vou te dizer agora é importante. Você precisa agir normal, completamente normal. Não pode demonstrar que está suspeitando, não pode confrontar ela de novo, não pode dar qualquer indício do que estamos fazendo. Por quê? Porque se ela perceber que você está investigando, ela pode destruir evidências, pode transferir fundos, pode complicar muito as coisas. A gente precisa da vantagem da surpresa. Mas eu não sei se consigo fingir. Você vai conseguir, porque a alternativa é perder tudo. Sua casa, seu dinheiro, sua dignidade. E eu sei que você não quer isso. Não, não queria. E tem mais uma coisa que eu preciso te perguntar. Ele me olhou sério. Você acha que seu filho Roberto está envolvido? Ou ele é vítima dela também? Roberto, meu filho, meu caçula. Eu não sei. Às vezes eu acho que ele só está sendo manipulado, mas outras vezes ele defende tanto ela. Parece que nem liga para o que eu tô sentindo. Tá, então a gente vai tratar isso com cuidado. Por enquanto vamos focar na Valéria. Mas precisamos estar preparados para a possibilidade de que o Roberto esteja, no mínimo, sendo conivente. A palavra me cortou. Conivente. Meu filho, conivente num crime contra mim. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até que o luto. Porque eu tinha que fingir. Tinha que acordar todo dia, descer para a cozinha, sorrir para Valéria, fingir que tudo estava bem. Tinha que ouvir ela mandando na minha rotina, controlando minha vida, e não dizer nada. Dona Clarice, hoje não vai sair, né? Tá meio nublado. Não, acho que vou ficar mesmo. Ótimo.
A gente pode assistir aquela novela que a senhora gosta. E eu tinha que assistir. Tinha que sentar ali, ao lado dela, e fingir. Mas nas horas em que ela e Roberto saíam, eu agia. Patrício tinha me ensinado. Tinha me dado instruções detalhadas. Primeiro, fotos. Eu tirei fotos de tudo. Cada extrato que encontrei, cada documento, cada papel que ela tinha deixado espalhado. Enviei tudo para o Patrício. Segundo, gravações. Ele me ensinou a usar o gravador do celular. Se ela falar algo incriminador, algo sobre as joias, sobre dinheiro, sobre qualquer coisa, grava. Discretamente, mas grava. Terceiro, rastreamento. Patrício contratou um investigador particular, discreto, profissional. Ele vai seguir ela, ver onde ela vai, com quem ela fala. Pode ser que descobramos onde estão as joias. Eu me tornei uma espiã na minha própria casa. Foi numa terça-feira, 3 semanas depois da minha primeira reunião com Patrício, que o investigador trouxe as notícias. Eu estava no escritório dele. Tinha dito para Valéria que ia ao médico. Ela nem perguntou qual médico, nem se ofereceu para ir comigo. Só disse, tá bom, e continuou mexendo no celular. O investigador era um homem de meia idade, discreto, com uma pasta cheia de fotos e documentos. Dona Clarice, o que descobrimos não é bonito. Ele espalhou as fotos sobre a mesa. Valéria entrando numa joalheria. Valéria saindo com uma sacola. Valéria conversando com um homem bem vestido. Ela não doou as joias. Ela penhorou. Nessa joalheria aqui, no centro. A gente conseguiu confirmar com o dono. Ele lembra dela, lembra das peças. Penhorou. Ela tinha transformado as memórias da minha família em dinheiro. Quanto? 180 mil reais. Eu senti náusea. Das joias que valiam quase $500 mil, ela tinha conseguido 180 mil. E provavelmente tinha sido extorquida porque joias penhoradas sempre valem menos. Mas ela não se importou, porque não eram dela. Tem mais. O investigador hesitou. Ela não usou esse dinheiro para pagar contas da casa. Ele mostrou outros documentos, extratos bancários, uma conta em nome dela. Ela transferiu o dinheiro para a conta pessoal dela e vem usando para se manter. Roupas de grife, restaurantes caros, salão de beleza, enquanto te dizia que não tinha dinheiro para você fazer o cabelo. A raiva que senti naquele momento era física. Queimava no meu peito, subia pela garganta. Tem como recuperar as joias? Depende. Patrício assumiu o controle. Se ela penhorou recentemente e a gente provar que foram roubadas, sim, a joalheria vai ter que devolver. Mas o dinheiro, se ela já gastou, vai ser mais difícil recuperar. Eu não quero o dinheiro. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quero as joias. Quero ela pagando por isso. Quero justiça. Patrício sorriu. Um sorriso pequeno, satisfeito. Então, vamos te dar justiça, Clarice. Mas ainda não acabou. A gente precisa descobrir mais. Precisa saber até onde vai essa manipulação. Naquela noite, deitada na cama, incapaz de dormir, as memórias vieram. Lembrei da primeira vez que vi Valéria. O sorriso perfeito. Os olhos que pareciam sinceros. Como ela tinha sido atenciosa, carinhosa, como tinha me feito sentir importante. Era tudo mentira. Tudo calculado. Lembrei de quando o Ernesto estava vivo, de como ele protegia a família. Clarice, ele dizia, nunca deixa ninguém te fazer de boba. Você é inteligente, você é forte. Não esquece disso. Eu tinha esquecido. Por meses, eu tinha esquecido. Mas agora estava lembrando. Lembrei dos meus filhos pequenos, do Roberto especialmente. Um menino tão doce, tão sensível, sempre preocupado com todo mundo, sempre querendo ajudar. Onde estava aquele menino? O que tinha acontecido com ele? Ou, a pergunta mais assustadora, ele ainda estava lá? Ou tinha se tornado outra pessoa, alguém capaz de ser cúmplice num crime contra a própria mãe? Lembrei das joias, de quando ganhei o colar de pérolas da minha avó no dia do meu casamento. Usa com orgulho, minha neta, ela tinha dito. Essas pérolas vieram de Portugal com minha mãe, são história da nossa família. E eu tinha prometido que cuidaria, que passaria adiante. Agora, elas estavam em poder de estranhos,
vendidas por alguém que nem tinha direito de tocá-las. As lágrimas vieram, silenciosas. Mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de raiva, de determinação. Mais 2 semanas se passaram. Eu continuava a minha vida dupla, a Clarice submissa de dia, a Clarice guerreira às escondidas. Laura me ligou. Disse que queria vir me visitar no fim de semana. Claro, filha. Vem, vai ser bom te ver. Mas quando contei para Valéria, a resposta foi imediata. Ah, dona Clarice, justamente esse fim de semana é que a gente tinha planos. Eu e o Roberto pensamos em fazer uma viagem curtinha, só nós 2. A senhora ficaria bem sozinha? Antes eu teria dito que sim. Teria me sentido um fardo, um incômodo. Mas agora, na verdade, acho ótimo. A Laura vem pra cá, fica comigo. Vocês aproveitem a viagem. Vi a frustração no rosto dela. Ela queria me isolar. Queria me manter longe dos meus filhos. Tem certeza? A Laura não vai te cansar muito? Tenho certeza. Aquele fim de semana com a Laura foi revelador de muitas formas. Sentadas na cozinha, tomando café, ela segurou minha mão. Mãe, o que está acontecendo? De verdade? E eu queria contar. Queria tanto contar. Mas Patrício tinha sido claro. Quanto menos gente souber, melhor, por enquanto. Tá tudo complicado, filha. É a Valéria? Eu não respondi. Não precisei. Ela leu no meu silêncio. Eu sabia. Eu sabia. Mãe, o Carlos, a Patrícia e eu, a gente tem conversado. A senhora mudou muito desde que ela entrou na sua vida. A gente sente que perdeu a senhora. Não perderam. Eu tô aqui. Mas não é a mesma senhora. A senhora que eu conhecia ia ao clube do livro, ria com as amigas, comprava presentes para os netos sem pedir permissão para ninguém. Aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Laura, eu vou consertar isso, prometo. Só preciso de um pouco de tempo. Ela me olhou com aqueles olhos espertos dela. Ela tinha puxado ao pai. A senhora tá planejando alguma coisa. Não era uma pergunta. Talvez. Ela sorriu. E naquele sorriso vi o orgulho. Então pode contar comigo. Pro que a senhora precisar, eu tô aqui. Naquele momento, eu me permiti ter esperança. Esperança de que conseguiria. De que não estava sozinha. Mas o que eu ainda não sabia, o que eu ia descobrir nos próximos dias, ia mudar tudo novamente. Porque a verdade era ainda pior do que eu imaginava. Mais uma semana se passou. Eu continuava coletando evidências, agindo normal, fingindo ser a velha confusa que eles pensavam que eu era. Mas numa quinta-feira à noite, tudo mudou. Roberto e Valéria estavam na sala. Eu tinha subido cedo, dizendo que estava cansada, mas não conseguia dormir. Desci para pegar um copo d'água, sem fazer barulho. E então ouvi. Não aguento mais, Roberto. Ela é um peso morto. Vive no passado, não aceita ajuda, fica pegando no meu pé. Era a voz dela. Valéria. Mas diferente. Sem aquele tom doce, controlado. Era ríspida, irritada. Parei na escada, fora da vista deles. Calma, Val. Eu sei que é difícil, mas... Difícil? Você não faz ideia. Eu não casei com você para ser babá da sua mãe. Ela não precisa de babá, só de companhia. Companhia? Roberto, abre os olhos. Ela vai viver mais 20 anos. 30. E a gente vai ficar aqui, nessa casa velha, cuidando dela, esperando ela morrer para finalmente ter uma vida? Cada palavra era uma facada. Eu me segurei na parede, as pernas fracas. Não fala assim. Por que não? É a verdade. E você sabe disso. Ou vai me dizer que você não pensa nisso? Em quanto tempo a gente vai ter que esperar? Silêncio. Um silêncio longo, terrível. Às vezes eu penso, sim, meu filho, meu caçula, pensando em quanto tempo eu ainda ia viver. Então você entende. A voz dela ficou mais suave, manipuladora. A gente tem que acelerar as coisas. A gente não pode esperar que a natureza siga seu curso. A gente precisa agir. Agir como? A gente já conversou sobre isso. O asilo. É a melhor opção. Ela vai estar segura, cuidada e a gente pode vender a casa, investir o dinheiro. Mas ela nunca vai concordar. Ela não precisa concordar.
A gente faz uma avaliação psicológica, prova que ela não tem mais capacidade de decidir por si mesma. Com aqueles apagões que ela tem, apagões que eu nunca tive, apagões inventados por ela. Não sei, Val, é minha mãe. E você acha que ela se importa com você? Se importasse, não seria tão difícil, tão teimosa. Roberto, ela tá segurando a sua vida, a nossa vida. Essa casa vale quase 2 milhões. 2 milhões. A gente pode vender, comprar um apartamento moderno, investir o resto, viajar. E meus irmãos? Eles nunca vão concordar. Seus irmãos mal aparecem aqui. A Laura vem uma vez por mês quando vem. O Carlos mora no Rio. A Patrícia vive viajando. Quem tá aqui cuidando dela somos nós. A casa deveria ser nossa de direito. Eu tinha ouvido o suficiente. Mais do que o suficiente. Voltei pro meu quarto em silêncio, mas não pelas escadas. Tinha uma escada de serviço nos fundos, que dava direto no meu quarto. Subi por ali, tremendo. Sentei na cama. Peguei meu celular e liguei pro Patrício. Ele atendeu no segundo toque. Clarice, tudo bem? Patrício, eu ouvi. Ouvi tudo. E contei. Cada palavra. Cada plano. Quando terminei, o silêncio dele me assustou. Patrício? Clarice, isso é muito grave. Muito mais grave do que a gente pensava. Ela não está só roubando de você. Ela está planejando te internar contra a sua vontade. E isso é sequestro. É cárcere privado. É crime gravíssimo. E o Roberto, ele concorda, ele sabe. Eu sei que dói, mas a gente precisa agir agora. Não podemos esperar mais. O que a gente faz? Amanhã. Amanhã a gente se encontra. E vamos montar nosso contra-ataque. Você consegue gravar essas conversas? Gravar? Se eles falarem sobre isso de novo, você consegue gravar? Discretamente? Pensei na minha irmã Helena. Ela tinha me dado um gravador pequeno, semanas atrás, justamente para isso. Consigo. Ótimo. Então amanhã, 9 da manhã, no meu escritório. E Clarice? Sim? Você é mais forte do que imagina. E nós vamos ganhar isso. Nos dias seguintes, eu me tornei uma mulher diferente. Não era mais a Clarice fragilizada, perdida no luto. Era uma guerreira, uma estrategista. Carreguei o gravador comigo o tempo todo. E eles, confiantes de que eu não sabia de nada, não se preocupavam em baixar a voz. Consegui gravações de conversas sobre os planos de me internar. Não precisa ser permanente, só até conseguirmos a curatela. A venda da casa, a imobiliária já avaliou 2.200.000. Como dividir o dinheiro? A gente pode dizer que foi para cuidados médicos dela. Cada gravação era uma evidência. Cada palavra era uma condenação. E o pior, Roberto estava em todas, concordando, planejando, traindo. Meu filho tinha se tornado um estranho. Foi numa reunião com Patrício que a dimensão total do que estava acontecendo ficou clara. Ele tinha os extratos bancários completos. 6 meses de movimentações. Clarice, ela não estava só roubando as joias. Ela estava desviando dinheiro há meses. Ele me mostrou os números. Saques constantes, transferências, pagamentos. Ao todo, ela desviou cerca de 320 mil reais. 320 mil. Além dos 180 mil das joias. R$500 mil. Metade da minha economia. Metade do que o Ernesto e eu construímos em 42 anos de vida. Como eu não percebi? Porque ela foi esperta. Ela fazia saques pequenos, espaçados, pagava contas reais também para não levantar suspeita, mas aos poucos foi sangrando sua conta. Olhei para aqueles números, para aquelas datas, para toda aquela evidência da traição sistemática. Tem mais. Patrício respirou fundo. A gente descobriu que ela já tem histórico. Histórico? Ela fez isso antes. Há 4 anos, com uma viúva em Belo Horizonte. Mesma tática. Conquistou a confiança, isolou a vítima, roubou. Naquele caso, a família descobriu a tempo e ela foi embora antes de ser presa. Mudou de cidade, mudou o esquema um pouco e encontrou o Roberto. Então Roberto também era uma vítima. Ele tinha sido alvo dela desde o começo. Ela não tinha se apaixonado por ele. Ela tinha o escolhido porque ele era o filho de uma viúva vulnerável.
Era tudo mentira. Tudo, desde o princípio. O que a gente faz agora? Patrício juntou todos os documentos, todas as evidências, todas as gravações. Agora a gente contra-ataca. Patrício explicou cada detalhe. Seu aniversário é semana que vem, certo? Era verdade. Eu ia fazer 69 anos. A gente vai fazer uma festa. Pequena, só família próxima. Seus outros filhos, sua irmã Helena, você vai convidar, vai insistir. E se eles não quiserem? Eles vão querer, porque vai parecer inofensivo. Vai parecer uma festa de velha. Eles vão achar que tem tudo sob controle. Entendi o que ele estava planejando. Durante a festa, a gente vai expor tudo. Na frente de todo mundo, as gravações, os extratos, as evidências. Mas, e se ela negar? E se o Roberto... Clarice, a gente tem provas irrefutáveis. A voz dela gravada. Os extratos com o nome dela. Os recibos da joalheria. Ela não vai ter como negar. E o Roberto, bem, ele vai ter que escolher. A esposa criminosa ou a mãe. Era arriscado. Era confrontador. Era perfeito. E tem mais uma coisa que você precisa fazer antes. O quê? Você precisa falar com seus outros filhos, Laura, Carlos, Patrícia. Eles precisam saber o que está acontecendo. Precisam estar preparados para o dia da festa. Mas você disse... Eu sei o que eu disse, mas agora é diferente. A gente precisa deles, e eles merecem saber a verdade. Ele estava certo. Marquei um almoço com meus 3 filhos. Disse que era urgente. Disse que precisava deles. Nos encontramos num restaurante no sábado. Longe de casa, longe de ouvidos indiscretos. Quando contei tudo, cada detalhe, cada descoberta, cada traição, a reação deles foi imediata. Laura chorou. Mãe, eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia. Carlos ficou vermelho de raiva. Ela roubou $500.000 e o Roberto sabe? Patrícia, sempre a mais prática, perguntou. O que a gente vai fazer? Contei o plano. A festa, a exposição, a confrontação. A gente vai precisar de vocês lá. Vocês vão ser testemunhas. E vão precisar estar fortes. Porque o Roberto vai entrar em colapso. Ele merece. Carlos estava implacável. Ele traiu a senhora, traiu a gente. Ele foi manipulado, eu disse, surpresa por estar defendendo ele. Pelo menos no começo. Mas sim, ele fez escolhas e vai ter que lidar com elas. Laura segurou minha mão. A gente vai estar lá, mãe, e não vamos deixar ela escapar. Aquele almoço foi o começo da minha recuperação. Não da minha casa ou do meu dinheiro. Isso viria depois, mas da minha família, dos meus filhos que realmente me amavam. E essa era a verdadeira vitória. Os dias antes da festa foram os mais tensos da minha vida. Eu tinha que manter a aparência de normalidade. Tinha que continuar sendo a Clarice submissa, confusa, controlável. Dona Clarice, sobre seu aniversário. Valéria começou numa manhã. A gente pensou em fazer algo bem simplesinho. Só nós 3 mesmo. Na verdade, eu disse tentando soar casual, eu gostaria de ter meus outros filhos aqui e a Helena. Faz tempo que a gente não se reúne. Viu incômodo no rosto dela. A senhora tem certeza? Não vai ser muito cansativo? Não, vai ser bom. Roberto entrou na cozinha. Tá marcado então? A festa? Tá, sábado, dia do meu aniversário, 5 da tarde. Vi o olhar que eles trocaram. Um olhar carregado de significado que eu não conseguia decifrar completamente. Mas tinha certeza de uma coisa, eles estavam planejando algo. Patrício me ligou na terça. Clarice, conseguimos as joias. Meu coração saltou. Conseguiram? A joalheria cooperou. Eles vão devolver as peças mediante a apresentação das provas de roubo. E já entramos com uma ação judicial para congelar as contas da Valéria. Ela não vai poder movimentar nada. Lágrimas de alívio desceram pelo meu rosto. As joias da minha avó vão estar de volta com você. E Clarice, tem mais uma coisa. O quê? A gente descobriu que ela já tinha até comprado passagens para ela e para o Roberto. Dubai. Partida em 2 semanas. Dubai. Eles iam fugir. Iam me internar e fugir com meu dinheiro. Mas não vão conseguir mais, Patrício continuou. A gente já bloqueou isso tudo. Ela tá encurralada. Só não sabe ainda.
2 dias antes da festa, nos reunimos na casa da Helena. Eu, meus 3 filhos, Helena e Patrício. Ele tinha tudo organizado numa pasta grande. Documentos, gravações, fotos, extratos. Sábado vai funcionar assim, ele explicou. A festa começa normal. Vocês conversam, comem bolo, fingem que tá tudo bem. Depois da sobremesa, a Clarice vai fazer um discurso de aniversário. E é aí que a gente ataca? Carlos perguntou. Exatamente. A Clarice vai começar falando sobre família, sobre amor, sobre confiança. E então ela vai revelar tudo. E cada um de vocês vai ter um papel. Ele distribuiu as tarefas. Laura ficaria responsável por gravar tudo, como backup das gravações que já tínhamos. Carlos ficaria próximo da porta, para garantir que Valéria não fugisse. Patrícia ficaria com os documentos, pronta para mostrar as evidências. Helena, como tabeliã, estaria ali para dar validade legal a tudo. E Patrício estaria lá como advogado, para garantir que tudo acontecesse dentro da lei. E o Roberto? Eu perguntei. Como ele vai reagir? Silêncio. Clarice, Patrício disse gentilmente. Você precisa estar preparada para a possibilidade de que ele escolha ela. Pelo menos no começo. A manipulação vai fundo. Vai levar tempo para ele ver a verdade. Eu sei, e eu sabia. Mas ainda doía. Na sexta, um dia antes da festa, aconteceu a última gravação. Eles estavam na sala de novo. E dessa vez, a conversa foi ainda pior. Então tá decidido? Depois da festa, a gente faz a avaliação? Sim, já conversei com o Dr. Márcio. Ele vai fazer o laudo. Demência senil, incapacidade de administrar os próprios bens. E ele vai fazer isso? Sem nem examinar ela direito? Vai. Por R$20.000, ele faz o que a gente quiser. R$20.000 para um médico corrupto me declarar louca. E a casa? Quando a gente põe à venda? Assim que tivermos a curatela. Uns 2 meses no máximo. E então, adeus Brasil, olá Dubai. Eles riram. Riram enquanto planejavam me internar e roubar tudo que eu tinha. Parei a gravação. Subi para o meu quarto. E pela primeira vez em semanas, chorei de verdade. Chorei pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pelo filho que tinha se tornado um estranho. Mas quando as lágrimas secaram, algo novo tinha surgido no lugar delas. Raiva, pura e simples, e determinação. Amanhã seria o dia. Amanhã seria o acerto de contas. No sábado de manhã, acordei diferente. Olhei no espelho e quase não me reconheci. Estava mais magra, mais pálida. Os meses de estresse tinham cobrado seu preço, mas meus olhos estavam diferentes. Não eram mais os olhos de uma vítima, eram os olhos de uma guerreira. A Helena chegou cedo, trouxe um vestido novo para mim. Você vai estar linda hoje, irmã. Me ajudou a me arrumar. Fez meu cabelo, finalmente depois de meses sem ir ao salão. Me maquiou. Quando olhei no espelho de novo, vi a Clarice de antes, a Clarice forte, a esposa do Ernesto, a mãe dos meus filhos. Você está pronta? Helena perguntou. Estou. Laura, Carlos e Patrícia chegaram no meio da tarde. Trouxeram o bolo, as decorações. Valéria e Roberto pareceram surpresos com toda a movimentação. Nossa, dona Clarice, a senhora exagerou, Valéria disse, mas o sorriso não alcançava os olhos. É meu aniversário. Merece ser comemorado. Patrício chegou pontualmente às 5. Cumprimentou a todos educadamente, inclusive Valéria e Roberto. Patrício Mendes, advogado e velho amigo da família. Ele se apresentou. Vi o desconforto de Valéria. Mas ela manteve a compostura. Prazer. A festa começou. Conversamos, comemos, bebemos. Por fora era uma reunião familiar normal. Por dentro era um campo de batalha esperando para explodir. E então chegou a hora. Bati meu copo com uma colher. O som ecoou pela sala, pedindo atenção. Gente, eu gostaria de fazer um discurso. Todos se viraram para mim. Laura tinha o celular na mão, gravando. Carlos estava perto da porta. Patrícia tinha a pasta com documentos ao lado. Era agora. Não havia volta. Fiquei em pé. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui hoje. Completar 69 anos é uma bênção.
Mas o maior presente não é a idade. É poder olhar ao redor e ver quem realmente se importa com a gente. Valéria sorria. Aquele sorriso falso que eu tinha aprendido a reconhecer. Quando o Ernesto morreu, eu pensei que tinha perdido tudo. Pensei que ia passar o resto da vida sozinha, perdida, sem direção. Pausa. Respirei fundo. E foi aí que apareceu alguém. Alguém que ofereceu ajuda, companhia, carinho. Alguém que prometeu cuidar de mim. Vi Valéria se ajeitando na cadeira, pronta para receber os agradecimentos. Mas o que eu descobri nos últimos meses foi que nem toda ajuda é honesta. Nem toda companhia é sincera. E nem toda promessa é real. O sorriso dela vacilou. Há 3 meses, descobri que minhas joias tinham desaparecido do cofre. Joias da minha família. Joias que valiam não só dinheiro, mas memórias. Gerações de história. O silêncio na sala era absoluto. E quando perguntei onde estavam, me disseram que eu tinha doado, que eu tinha concordado, que eu estava confusa, que estava tendo apagões. Olhei diretamente para Valéria. Seus olhos estavam arregalados. Mas eu nunca estive confusa e nunca tive apagões. O que eu tive foi alguém tentando me fazer acreditar que eu estava louca. Alguém que roubou de mim e então tentou me convencer de que eu tinha permitido. Dona Clarice. Valéria começou a se levantar. Senta. Minha voz saiu como um trovão. Você vai ouvir tudo o que eu tenho para falar. Ela sentou. Valéria, você roubou minhas joias, penhorou elas por R$180 mil e então usou esse dinheiro para você. Enquanto me dizia que não tinha dinheiro para eu fazer meu cabelo, você estava gastando em roupas de grife e restaurantes caros. Isso não é verdade. Eu nunca... Patrícia! Minha filha abriu a pasta, mostrou os documentos, os recibos da joalheria, os extratos da conta dela. E não foi só isso, continuei. Você também desviou dinheiro da minha conta, R$320 mil em 6 meses, saques pequenos, transferências discretas. Você achou que eu não ia perceber. Isso é um absurdo. Roberto, fala alguma coisa. Todos os olhares se voltaram para o Roberto. Ele estava pálido, congelado. Roberto, eu disse, e minha voz quase quebrou. Você sabia. Mãe, eu... Você sabia e não fez nada. Pior, você ajudou. Não, eu não sabia de nada disso. Ele se levantou desesperado. Mãe, eu juro, eu não sabia. Então escuta isso. Peguei o pequeno gravador que estava no meu bolso. Apertei play. A voz dele encheu a sala. Às vezes eu penso, sim. E a voz dela. A gente não pode esperar que a natureza siga seu curso. A gente precisa agir. Agir como? O asilo é a melhor opção. Desliguei. O rosto do Roberto estava branco como papel. Essa conversa foi há 2 semanas. Vocês estavam planejando me internar, contra minha vontade, para conseguir a curatela e vender minha casa. Mãe, deixa eu explicar. Explicar o quê, Roberto? Que você concordou em me declarar louca? Que você planejava me trancar num asilo e fugir para o Dubai? O choque nos rostos de Laura, Carlos e Patrícia era visível. Dubai? Carlos se levantou. Vocês iam fugir do país? Isso é mentira! Valéria gritou. Ela está inventando tudo isso. Ela está confusa. Ela está tendo esses apagões. Apagões que você inventou, gritei de volta. Você plantou essa ideia na cabeça do Roberto. Você manipulou meu filho. Você destruiu minha família. Valéria se levantou. E pela primeira vez desde que eu a conheci, vi ela de verdade, sem máscara, sem fingimento. O rosto dela estava distorcido de raiva. Você acha que é tão esperta? Sua velha inútil. Você não passa de um peso morto, uma carga que ninguém quer carregar. Valéria! Roberto tentou segurá-la. Não me toca! Ela o empurrou. Você é fraco, patético. Eu fiz tudo. Eu tive que fazer tudo porque você não tem coragem de nada. E então ela se virou para mim, os olhos brilhando de ódio. Você merecia tudo isso. Merecia ser roubada. Merecia ser internada. Você é velha, inútil, e ninguém se importa com você. Eu me importo, Laura disse, levantando. Eu me importo, Carlos repetiu. Eu me importo, Patrícia completou. Helena também se levantou. E eu me importo. Valéria olhou ao redor, percebendo talvez pela primeira vez que estava perdida. Roberto,
Ela se virou para ele, a voz agora suplicante. Fala alguma coisa. Defende a gente. Mas Roberto estava olhando para ela como se a visse pela primeira vez. A gente? Ele disse, a voz quebrando. Não existe a gente, Valéria. Nunca existiu. Existiu? Claro que existe. A gente é casado. A gente tem planos. Planos que envolviam roubar minha mãe. Planos que envolviam internar minha mãe. Ele deu um passo para trás. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que você concordou em ser, eu disse, e não havia gentileza na minha voz. O tipo de pessoa que virou as costas para a própria mãe. Roberto desmoronou. Literalmente, caiu de joelhos, as mãos no rosto. Mãe, eu não sei o que aconteceu comigo. Ela me fez acreditar que era a coisa certa, que a gente estava te protegendo, que... Me protegendo? Olhei para ele, para o meu filho de joelhos no chão. Me protegendo de quê? De você mesma. Ela disse que você estava ficando senil, que ia se machucar, que... E você acreditou, sem questionar. Sem perguntar para os seus irmãos, para Helena, para ninguém. Eu sei. Ele estava chorando agora. Eu sei. Eu fui fraco. Fui um covarde. Para com isso, Valéria rosnou. Você tá caindo no joguinho dela. Ela tá manipulando você agora. Manipulando? Laura explodiu. Quem tá manipulando ele há meses é você. Nossa mãe tá mostrando provas, documentos, gravações. E você ainda tem coragem de... São provas falsas, forjadas. Essa velha... Chega! A voz de Patrício cortou a discussão. Ele se levantou, imponente, profissional. Valéria, você está sendo acusada formalmente de roubo, apropriação indébita, abuso financeiro de idoso e tentativa de cárcere privado. Essas são acusações criminais graves. Ele colocou um envelope na mesa. Aqui está a denúncia formal, já protocolada. E aqui, outro envelope. Uma ordem de restrição. Você tem 24 horas para deixar esta casa e não pode mais se aproximar da Clarice sob pena de prisão. Valéria pegou os envelopes com mãos tremendo. Você não pode fazer isso. Já fiz. E tem mais. Ele sorriu, um sorriso frio. Suas contas estão congeladas. Suas passagens para Dubai canceladas. E as joias? As joias já foram recuperadas. O rosto dela perdeu toda a cor. Não. Sim. Acabou, Valéria. Acabou. Ela olhou ao redor, procurando uma saída, um aliado, qualquer coisa. Mas não havia nada. Roberto estava no chão, destruído. Laura, Carlos e Patrícia a olhavam com ódio. Helena estava séria, profissional, testemunhando tudo. Patrício era uma parede intransponível. E eu estava em pé, firme, olhando a mulher que tinha tentado me destruir. Você vai pagar por isso, ela sibilou. Você e sua família miserável. Não vou não, eu disse calmamente. Quem vai pagar é você, pelo que fez comigo, pelo que fez com o Roberto, pelo que tentou fazer com minha família. Carlos se adiantou. Eu vou ajudar você a fazer as malas. E não pensa em levar nada que não seja seu, porque a gente sabe exatamente o que é seu. E não é muita coisa. Valéria olhou para o Roberto uma última vez. Você vai se arrepender disso. Quando ela morrer e você ficar sozinho de novo, você vai se arrepender. Mas Roberto nem olhou para ela. Carlos a levou para fora. Laura e Patrícia foram junto, garantindo que ela não levasse nada que não fosse dela. E então fomos só eu, Roberto, Helena e Patrício. Roberto continuava no chão. Não tinha olhado para mim desde que as gravações tocaram. Levanta, Roberto. Ele olhou para cima, o rosto manchado de lágrimas. Eu não mereço. Não, não merece. Mas levanta mesmo assim. Ele se levantou cambaleante. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Eu traí a senhora, traí meus irmãos, traí a memória do pai. Por quê? Precisava saber. Por que você deixou ela fazer isso? Ele respirou fundo. Quando o pai morreu, eu estava perdido, completamente perdido. E então apareceu a Valéria, linda, atenciosa, interessada em mim. Ninguém nunca tinha sido tão interessada em mim. Então, era sobre você, não sobre mim. No começo, era sobre a gente. Mas então ela começou a falar sobre a senhora, sobre como a senhora estava sofrendo, como seria melhor se a senhora tivesse cuidados.
Como a gente podia ajudar? E o dinheiro? Os planos de me internar? Ele cobriu o rosto com as mãos. Foi aos poucos. Ela ia sugerindo, eu ia concordando. Sua mãe tá ficando confusa. Sua mãe precisa de ajuda profissional. A gente pode fazer uma vida melhor se... E eu deixei. Eu acreditei. Você escolheu ela ao invés de mim. Ele caiu de joelhos de novo. Eu sei. E eu nunca vou me perdoar por isso. Nunca. Mãe, eu perdi tudo. Perdi a senhora, perdi meus irmãos, perdi minha dignidade. E eu mereço. Eu mereço tudo isso. Olhei para o meu filho, para o menino que eu tinha criado, para o homem que ele tinha se tornado, para o monstro que ele tinha quase virado. E então olhei para Helena, buscando orientação. Ela apenas balançou a cabeça, deixando a decisão comigo. Roberto, eu disse, você tem duas escolhas. Você pode ir embora, pode seguir a Valéria, viver com as consequências das suas escolhas. Ou, ele me olhou, os olhos cheios de esperança desesperada. Ou você pode ficar, pode lutar para recuperar a confiança dos seus irmãos, da sua família, pode se divorciar dessa mulher e reconstruir sua vida. Mas não vai ser fácil, e não vai ser rápido. Eu fico, ele disse imediatamente. Eu fico. Mãe, por favor, me dá uma chance. Só uma. Eu vou provar que eu ainda sou seu filho. Você sempre foi meu filho. Mas ser filho não é só genética. É lealdade, é amor, é proteção. E você esqueceu disso. Eu sei, e eu vou lembrar. Todo dia eu vou lembrar. Olhei para Patrício. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Tá bem. Você fica, mas com condições. Qualquer coisa. O que a senhora quiser. Primeira, você se divorcia dela. Imediatamente. Já vou começar os trâmites segunda-feira. Segunda, você vai fazer terapia. Porque você foi manipulado, sim, mas também fez escolhas. E precisa entender por quê. Vou fazer. Terceira, você vai trabalhar para compensar o dinheiro que ela roubou. Não tudo, mas uma parte, como símbolo. Vou compensar, tudo que eu puder. E quarta, eu respirei fundo. Você vai conquistar de novo a confiança dos seus irmãos. Não vou obrigar eles a te perdoarem. Você vai ter que merecer. Eu vou merecer. Vou passar o resto da vida merecendo. Laura, Carlos e Patrícia voltaram naquele momento. Valéria tinha ido embora. Ela foi, Laura anunciou. Levou só as roupas dela e saiu como uma fúria. Os três olharam para o Roberto, ainda de joelhos. O que ele está fazendo aqui? Carlos perguntou, a voz dura. Ele vai ficar, eu disse. Porque ele é meu filho e é irmão de vocês e porque todo mundo merece uma segunda chance. Mãe, Carlos começou. Eu sei que vocês estão com raiva. Eu também estou. Mas ele foi manipulado. E ele está se arrependendo. De verdade. Roberto olhou para os irmãos. Laura, Carlos, Patrícia, eu sei que vocês não têm motivo para me perdoar, mas eu vou provar. Vou provar que ainda sou o irmão de vocês. O silêncio foi longo e pesado. Então, Laura suspirou. Você tem muito, muito que provar, mas você é meu irmão, e se a mãe está disposta a te dar uma chance, eu também tô. Carlos e Patrícia concordaram, relutantes, mas concordaram. E naquele momento, no meio dos escombros da nossa família, começamos a reconstruir. As semanas seguintes foram turbulentas. Valéria tentou contestar tudo. Contratou um advogado, de onde tirou dinheiro, ninguém soube. Tentou argumentar que as gravações eram ilegais, que os documentos eram falsos, que eu estava mentindo. Mas as provas eram irrefutáveis e ela tinha histórico. No final, ela fez um acordo. Devolveria todo o dinheiro que pudesse. Vendeu o carro dela, as joias que tinha comprado, até o apartamento pequeno que tinha antes de conhecer o Roberto. No total, conseguiu juntar R$240 mil. Não era tudo, mas era algo. Quanto às acusações criminais, ela aceitou prestar serviços comunitários e ficar em liberdade condicional por 3 anos. Se pisasse fora da linha, ia presa. O divórcio do Roberto foi rápido. Ela assinou tudo sem contestar, provavelmente porque sabia que não tinha nenhuma chance de levar alguma coisa. E então ela sumiu. Foi embora da cidade e ninguém soube para onde. Honestamente, não me importei. No dia em que Patrício me entregou as joias, eu chorei.
Não de tristeza, de alívio, de alegria. O colar de pérolas da minha avó, os brincos de esmeralda do Ernesto, a pulseira de ouro, tudo de volta. Sentei no escritório do Ernesto, espalhei as peças sobre a mesa e as olhei por horas. Eu consegui, meu amor. Sussurrei, como se ele pudesse me ouvir. Eu recuperei tudo. Eu lutei. E senti, eu juro que senti, algo quente me envolver. Como se ele estivesse ali, orgulhoso. Dias depois, reuni meus filhos. Essas joias quase destruíram nossa família, eu disse. Mas agora vão ser o que nos une de novo. Dividi as peças entre eles. O colar de pérolas para Laura, os brincos de esmeralda para Patrícia, a pulseira de ouro para o Carlos e para o Roberto. Para o Roberto dei o relógio do Ernesto. Um relógio antigo, simples, que o pai do Ernesto tinha usado na guerra. Para você lembrar, eu disse, que família é sobre tempo, sobre estar presente, sobre valor. Ele pegou o relógio com mãos tremendo e chorou. Roberto cumpriu suas promessas. Fez terapia 3 vezes por semana. Começou a trabalhar dobrado para compensar o dinheiro roubado. Em 6 meses, tinha devolvido 40 mil reais. Mãe, eu sei que não é tudo, mas é suficiente. O dinheiro nunca foi o mais importante. Você é. Aos poucos, os irmãos foram aceitando ele de volta. Não foi imediato. Não foi fácil. Mas aconteceu. Laura foi a primeira. Sempre foi a mais generosa. Carlos demorou mais. Ele tinha uma raiva profunda do que o irmão tinha feito. Mas numa noite, tomando cerveja no quintal, eles conversaram. Por horas. E no final, se abraçaram. Patrícia foi a última. Mas quando finalmente perdoou, foi definitivo. Você errou, errou feio, mas também é meu irmão. E irmãos superam coisas. Com Valéria fora da minha vida, eu voltei a ser. Voltei pro clube do livro. As amigas me receberam com abraços e lágrimas. Clarice, a gente estava tão preocupada. Voltei ao salão. Dona Marta chorou quando me viu. Eu sabia que tinha algo errado. Sabia. Voltei a ter controle das minhas finanças, da minha casa, da minha vida. E descobri algo. Eu gostava de estar sozinha. Não solitária. Eu tinha meus filhos, minha irmã, minhas amigas, mas sozinha. Independente. Roberto ofereceu continuar morando comigo, para me fazer companhia. Não precisa, filho. Eu sei me virar. Mas você pode visitar sempre que quiser. E ele visitava. Toda semana. Às vezes só para tomar café, às vezes para me ajudar com alguma coisa, mas sempre respeitando meu espaço. 3 meses depois da festa, Patrício me ligou. Clarice, você precisa vir aqui. Tem uma novidade. Cheguei no escritório dele intrigada. Lembra que a Valéria tinha devolvido 240 mil dos 320 que ela roubou? Lembro. Então, ela entrou em contato, ofereceu um apartamento. Um apartamento? Ela herdou de uma tia, aparentemente. Um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, avaliado em exatamente 80 mil reais. O que falta da dívida? Olhei para ele desconfiada. Por que ela faria isso? Porque, se não fizer, a gente volta com as acusações criminais. E ela sabe disso. Vale a pena? Ele mostrou os documentos. Era um apartamento bom, bem localizado, sem dívidas. Vale, e fecha a conta dela, para sempre. Aceitei, porque era justiça. Não por vingança, mas por restituição. O apartamento virou um investimento. Aluguei para uma estudante de medicina. O dinheiro do aluguel vai para uma poupança para os meus netos. 1 ano depois da festa do meu aniversário, estou aqui, na minha casa, na minha sala, cercada pelos retratos da minha família. Roberto está casado de novo, com uma mulher de verdade dessa vez. Alguém que ele conheceu na terapia, ironicamente. Uma mulher gentil, transparente, que todos nós aprovamos. Laura continua em Campinas, mas visita mais. Trouxe as meninas para passar férias comigo. Carlos voltou para São Paulo. Disse que queria estar mais perto da família. Mora a 20 minutos daqui. Patrícia ainda viaja, mas sempre me liga. E quando volta, passamos dias inteiros conversando. Helena e eu somos mais próximas do que nunca. Ela foi minha rocha naqueles meses difíceis. E Patrício? Patrício virou mais que um advogado. Virou um amigo de verdade. Almoçamos juntos uma vez por mês, conversando sobre a vida,
sobre o Ernesto, sobre como as coisas mudam. Às vezes, quando acordo de madrugada, penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse lutado, se eu tivesse aceitado ser a velha confusa que eles queriam que eu fosse. Estaria internada? Minha casa teria sido vendida? Meus filhos teriam se afastado definitivamente? Mas não deixei isso acontecer, porque no fundo, bem no fundo, eu sempre soube quem eu era. Eu era Clarice, esposa do Ernesto, mãe de 4 filhos maravilhosos, avó de 6 netos, uma mulher que tinha construído uma vida, uma família, um legado. E ninguém ia me tirar isso. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou coisas valiosas. Ensinou que solidão nos torna vulneráveis, mas também nos torna fortes quando aprendemos a superá-la. Ensinou que nem todo mundo que oferece ajuda quer o nosso bem. Às vezes, as piores traições vêm das pessoas que mais confiamos. Ensinou que família não é perfeita, que as pessoas erram, que até aqueles que amamos podem nos decepcionar. Mas também ensinou que é possível reconstruir, que perdão não significa esquecer, mas significa dar uma chance de redenção. E, acima de tudo, ensinou que nunca é tarde demais para lutar pela nossa dignidade. Tenho 69 anos. Algumas pessoas acham que nessa idade a gente já viveu tudo, já aprendeu tudo, mas não é verdade. A vida continua nos ensinando, continua nos desafiando, continua nos dando oportunidades de sermos mais fortes, mais sábios, mais completos. E eu escolhi aceitar esse desafio. Escolhi lutar, escolhi reconstruir, escolhi não ser vítima. E se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te diminuir, te controlar, te fazer sentir pequeno, eu quero que saiba uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você tem poder, você tem voz, você tem direitos. E nunca é tarde demais para recuperar sua vida.